Bom, mas e a Luciana Ávila? Será que ainda está remando? Remar já foi um dos esportes mais tradicionais do país. Grandes clubes tinham no remo a sua principal atividade. Mas hoje, 100 anos depois, o remo não é mais o mesmo. A equipe do Esporte Espetacular investigou por que no Brasil o que era tradição virou decepção. Muito antes de construir grandes embarcações, cruzar oceanos ou conquistar o mundo como explorador, Amir Klink era atleta. Aliás, ainda é apaixonado pelo esporte que influenciou todos os passos dele. Foi a atividade mais importante que eu exerci na vida. E sem querer, todos os valores que seriam importantes para aquilo que eu faria mais tarde, eu fui aprendendo com o pessoal do remo. Amir defendia o Espéria, primeiro clube de remo de São Paulo. Viveu o cotidiano de uma modalidade popular que atraía multidões. Tinha um trânsito de barcos, era uma coisa impressionante. Às 5 horas da manhã, de uma segunda-feira ou de uma terça-feira, tinha trânsito para entrar com os barcos na raia. Era um movimento impressionante. Nas competições, a raia ficava lotada de gente. Tudo isso virou apenas lembrança. Após 109 anos de atividades ininterruptas, o remo do Espéria acaba de fechar as portas. Isso mesmo, um dos departamentos esportivos mais antigos de São Paulo, berço de campeões brasileiros e sul-americanos, parou de funcionar. Falta dinheiro, faltam praticantes. Uma morte que escancara outro problema, bem maior. Em todo o Brasil, agremiações de remo estão encerrando as atividades ou vivendo situação de penúria. O esporte que fundou vários clubes consagrados do país, que já rivalizou em popularidade com o futebol, parece estar em perigo. O remo perdeu espaço, perdeu popularidade, mas também conheceu projetos de renovação no meio dessa fase ruim. Para entender bem a crise desse esporte e as formas de sair dela, é preciso viajar pelo Brasil. Lugar de barco é na água, mas aqui no Recife, eles desfilam em outras paisagens. Na capital de Pernambuco, atletas levam embarcações para dentro das escolas. Tudo para resgatar uma modalidade secular, mas que anda esquecida. O remo hoje é um esporte pouco divulgado. Então, apesar do Recife ter uma malha, como eu falo sempre, uma malha fluvial enorme, poucas pessoas sabem que o remo existe ainda. Equipes tradicionais da cidade fecharam as portas. O Náutico Capibaribe, hoje famoso pelo futebol, nasceu do remo e resolveu agir para não perder seu esporte fundador. O clube chegou a ter só 5 atletas em sua escolinha. Era preciso renovar, com urgência. Por isso, os barcos agora vão até os alunos. Vamos lá? Vamos lá, pode entrar aqui, ó. O auditório está esperando vocês lá, vamos lá? Após o início do projeto, o número de inscritos na escolinha subiu bastante. Um caminho que parece promissor. Eu devo ao esporte, eu devo ao meu esporte, que é o remo, todo esse processo de fazer com que o remo renasça ou que o remo não morra no Brasil todo. Renovar também é palavra de ordem em um dos centros mais importantes do remo brasileiro. O Rio de Janeiro viveu intensamente a era de ouro do esporte, quando nada era mais badalado do que remar. O futebol era obscuro na época em que o remo brilhava. Juntos, Flamengo, Botafogo e Vasco já arrastaram mais de 3.000 atletas para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Hoje é difícil contar 500. E os garotos que são altos e fortes, na minha opinião, e a gente conversando entre os técnicos, a gente acredita que eles estejam procurando os esportes com mais
mais mídia e com mais retorno em termos de patrocínio. Como o remo mergulhou num longo período sem ter grandes ídolos, né, os últimos foram os irmãos Carvalho, a gente acabou ficando um pouco no esquecimento. Uma crise de popularidade, de resultados e também política. A confederação que gere a modalidade ficou meses sob intervenção judicial. O novo presidente assumiu há pouco mais de um mês e sabe que precisa criar mecanismos para atrair novos praticantes. Nós temos que democratizar a prática do remo. Apesar do cenário nebuloso, o clima é de otimismo. Todos no Rio acreditam que é possível salvar o esporte, principalmente porque ainda existem casos de quem consegue fazer o remo sobreviver com dignidade. Em Porto Alegre, é possível ver cenas assim, uma raia cheia de atletas remando. O Grêmio Náutico União virou um exemplo de como perseverar nos tempos de trevas. Tudo porque o Grêmio se apoiou em projetos criativos, como diminuir os custos com material. A equipe ergueu um espaço para construir as próprias embarcações. Hoje, um barco individual aqui sai por R$6.000. Se fosse em outro país... 7.000 euros lá fora, mais as taxas de importação, que praticamente dobra o preço. Por causa de iniciativas assim, que dão certo, a esperança vai reaparecendo no discurso de quem ama a modalidade. Outros esportes que eram esportes muito fracos na época em que o remo era um esporte pujante, encontraram um caminho, o vôlei, o basquete, e o remo não encontrou. Então eu acho que falta surgir alguma pessoa carismática aí que entenda de gestão e que saiba colocar em prática esses valores que a gente aprendeu para fazer o esporte prosperar. O remo parece estar cansado de viver esquecido. É hora de ressurgir.